boa noite. Começando mais um programa Direto ao Ponto. Hoje, quarta-feira, 22 de abril de 2020. Aquele dia que uma galera de uma excursão errou o caminho e foi bater aonde? Aqui na costa da Bahia. Sim, 22 de abril, teoricamente, o descobrimento do Brasil, mas o Palavra Cantada já dizia, mas os índios já estavam lá. Fernando Ferreira e Cléo Oliveira, boa noite. Comemorando o descobrimento do Brasil, vocês? Oi, André. Oi, Cléo, André. Agora sim. Tudo bem? Boa noite pra você, boa noite, Fernando. Palavra Cantada dizia Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. E temos Pindorama aqui no Tocantins, né? É isso. Bom, não caio nesse papo. Eu acho que o Brasil teve toda uma estratégia, assim, para chegar até aqui. Registros históricos indicam isso, né? Eu não comemoro tanto o descobrimento do Brasil. Eu lamento as colônias ali da Holanda, no Nordeste, não terem dominado o Brasil todo e a gente ter tido outras referências, né? Mas um colonizador. Não, porque eles vieram com os registros ali da Holanda no Nordeste, eles vieram com outro propósito, né? Acho que teria sido melhor pra gente. Mas é isso, oficialmente fomos descobertos no dia 22 de abril de 2020. Chegaram quantas naus aqui? Não lembro. 3, né? 13, alguma coisa assim. É porque saíram muitas e chegaram aqui poucas. Não vou constranger os professores de história que eu tive chutando o número nesse momento. E desse descobrimento saiu aí o nosso primeiro boletim oficial do Brasil, né? Que é a famosa carta de Pero Vaz Caminha, que é uma carta muito poética e muito bacana. Fernando Ferreira, boa noite, Fernando. Boa noite, André, boa noite, Cléo. É bastante oportuno, né, ter inaugurado Brasília nesse dia, né, porque aí, se não descobriu o Brasil no dia 22 de abril, pelo menos Brasília foi oficialmente aberta no dia 22 de abril, há 60 anos. Então, parabéns para a galera que persiste e vive bem em Brasília, né? Salve o rock nacional, enfim, tantas coisas boas que tem em Brasília. Eu sei que tem um axé que trata desse assunto, mas eu não consigo lembrar a letra agora. Tem um que fala e no dia 22 Cabral descobriu o Brasil e no dia tal, mas felizmente para os nossos ouvintes eu não vou me lembrar agora. Bom, o programa está só começando, programa de tempos de Covid-19, você já sabe, a gente está aqui na Jovem segunda, quarta e sexta-feira, das 7 às 8 da noite. Eu, André Araújo, Cléo Oliveira, Fernando Ferreira e as notícias do dia. O programa é gravado? Mas é quentinho demais, nem dá a impressão de que foi gravado, inclusive com a participação dos nossos ouvintes, que já estão lá se manifestando no nosso grupo do WhatsApp. A Cléo fala no segundo bloco como é que você pode participar desse grupo na gravação do programa. Lembra aquelas caravanas que iam para o programa livre? Lembra como você faz para participar da plateia do jogo? Tinha sempre um tutorialzinho lá. Vamos de notícia? Direto ao ponto no seu rádio. Vamos lá, quem começa? Eu começo. Vamos lá. Vamos falar aqui. Fernando, vai então. Vai lá, Fê. Não, é só uma situação, né, que assim como outros municípios já fizeram, a Prefeitura de Porto Nacional prorrogou, né, para o dia 15 de maio o vencimento da cota única e primeira parcela do IPTU 2020. As datas de vencimento para pagamento parcelado não mudaram e começam também no dia 15 de maio e vai até 18 de janeiro de 2021, são 10 vezes. O contribuinte que fizer o pagamento na cota única tem desconto lá em Porto de 35%. Os pagamentos podem ser feitos no Banco do Brasil, Caixa, Sicredi, Sicobi e casas lotéricas. Os boletos também estão sendo emitidos pela internet para atender às orientações dos órgãos de saúde que pedem para preservar, né, esse isolamento social. Mas, nesse caso, como outros impostos, não só para pessoa física, mas também para empresas, alguns economistas já vêm batendo na tecla que se há disponibilidade financeira, tanto das famílias quanto das empresas, que não optem desnecessariamente por esse atraso no pagamento de impostos ou no recolhimento de impostos, no caso de empresas, né? Porque no futuro próximo a situação pode não estar tão confortável.
Então, se você tem o dinheiro aí hoje, tenta cumprir, né, com as obrigações para não acumular lá na frente uma série de impostos. Algumas questões de prestação de casa própria, essas coisas, há a possibilidade de não pagar agora e estender os meses que você teve de alívio agora ao final dos financiamentos. Mas ainda assim, aquelas pessoas que continuam recebendo seus salários porque ou estão empregadas ainda ou estão em órgãos públicos, que mantêm os pagamentos, né, para não ter complicação lá na frente. É uma dica que eu acho que é bastante válida mesmo nesse momento. Aproveito o caso dos colegas de Porto Nacional para poder fazer repetir esse alerta dos economistas que me chamou a atenção e que realmente eu acho que deve ser tomada essa providência, né, esse cuidado. Perfeito, Fê. Olha só, uma outra notícia, durante aliás, foi feriado no Brasil todo, né? Todo mundo aproveitou aí o 21 de abril para emendar segunda-feira, tentar aliviar a pressão do não isolamento social, mas durante esse feriado a gente acompanhou a natureza que não está nem aí para ponto facultativo e segue o seu fluxo, as cheias nos rios do Tocantins, já causando danos em algumas cidades. Chamou muita atenção nesse feriado as imagens lá de Ponte Alta, aqui pertinho, portal de entrada do Jalapão. Ponte Alta, que tem ali a Pedra Furada, tem aquele cânion maravilhoso. Como é que é o nome do cânion? Sussuapara. E a ponte, que é o símbolo da cidade, que todo mundo que vai lá ver a molecada pulando, foi coberta de água. A ponte que foi coberta no feriado começou a aparecer nessa segunda-feira. Outras cidades também estão passando por momentos delicados aí. Ponte Alta, o que se sabe até agora foram danos materiais, a praia ainda segue coberta, mas os danos foram materiais, a gente não teve nenhuma vítima desses alagamentos. A estradinha que liga Tocantins a Aparecida do Rio Negro também foi interrompida, um córrego que corta a estrada transbordou. E a gente tem dias hoje mesmo aqui, estou aqui olhando pela janela enquanto a gente grava o programa, a serra está bem nublada, a chuva deve seguir mais um pouquinho. Fenômenos naturais recorrentes, mas que causam danos e transtorno para a população, né? Ponte Alta, não sei se vocês chegaram a ver as imagens, e também aproveitar para desfazer as fake news, que todo ano surge aquele vídeo de que a usina do peixe está no limite e tem que se explicar que não é bem isso, que não está no limite. A gente falou aqui uma vez, não sei se vocês lembram daquela fake news que circulou em Lajeado. De Miracema, de Lajeado, né? E que lá em Tocantins foi aquela loucura, tinha os vídeos da galera subindo para pontos mais altos. É de novo aquela história, né? No momento que já está todo mundo fragilizado, cansado, preocupado com toda essa questão da pandemia da Covid, ainda tem os à toa que ainda querem atazanar ainda mais a vida das pessoas que vivem próximas às barragens aqui no estado, né? Vou te contar, gente. É muito à toa, né? Porque é o seguinte, não contribui para agenda nenhuma. A gente sabe que tem fake news que tem uma agenda política, né? Existe uma CPI nesse momento em andamento para identificar os interesses políticos e financeiros por trás das fake news, mas tem fake news que eu fico pensando, é muita falta do que fazer, muito tempo livre. Bom, em quarentena, o cara está dentro de casa com o computador o dia inteiro, o que eu vou fazer? Eu vou atormentar a vida da população. Cléo, tem notícia? Eu tenho aqui um boom, assim, de ocorrências do fim de semana, ocorrências algumas curiosas, outras mesmo registro da ação da polícia, porque o crime não para, né? Mesmo em tempos de pandemia. A polícia, e essa ocorrência de Araguaína, tá? Ela prendeu um homem de 27 anos, um jovem, por falsificação do documento de uma moto que ele estava circulando, possivelmente indo para algum lugar muito importante, né? Porque não pode, é para evitar ficar saindo de casa sem necessidade, em especial se o documento da moto não for o real. Ele foi parado e então ao apresentar os documentos da moto estavam com rasuras visíveis, segundo a polícia. Claro, indício não, né? Claro, adulteração do documento, clara adulteração. E aí ele confessou que havia falsificado o documento porque tinha perdido o original. Ele pegou um antigo e mexeu lá nas datas, né?
da validade do documento. Ele acabou indo preso e a moto foi apreendida também. Outra ocorrência, isso na noite de terça-feira, de feriado, né? Ontem à noite. Agora em Araguaína, na madrugada de hoje, a polícia prendeu 2 mulheres que estavam roubando, furtando uma loja, levando rasteirinha. Vocês conhecem rasteirinha? Aquela sandalinha baixinha, parece um chinelinho. A polícia foi acionada na loja porque tinha sinais de arrombamento. Quando chegou, as mulheres estavam lá. São jovens também, uma de 26 anos e outra de 29, a mochila cheia de rasteirinha. A dona da loja disse que também estava faltando uma mala de viagem, mas a mala não estava com essas moças não, a mala deve ter sido aí outra situação. Também vão responder pelo furto das rasteirinhas. Me pergunto o que faz uma pessoa sair de casa de madrugada, arrombar uma loja, só aí já me pergunto, né? E ainda para levar rasteirinha, né? É complicado entender o que se passa na cabeça das pessoas. Agora, em Augustinópolis, uma ocorrência também chamou a atenção sobre um caminhão que estava numa área, uma zona rural. A polícia recebeu uma denúncia de que um caminhão estaria escondido lá nessa fazenda, nessa chácara, né? Não é uma fazenda. E a polícia chegou e encontrou de fato o caminhão. Ele tinha sido roubado, sabe quando? 2015, em Açailândia, lá no Maranhão. Possivelmente não estava escondido nessa fazenda o tempo todo, né? Vem rodando esse tempo. Ele, além do caminhão, a polícia já vai, quando é assim, encontra um combo, né? Tinha um caminhão, mas também tinha uma pistola calibre 38, um carregador, 10 munições intactas em poder da pessoa que estava responsável pelo caminhão, um homem de 42 anos. Ao ser abordado, ele já disse que a munição e todas essas coisas são da pessoa que estava lá com ele, um outro homem de 36 anos. Então os dois vão responder por isso e ver aí quem está envolvido com o quê, né? É um resumo aí das ocorrências, mostrando que a polícia está trabalhando aí sempre e aí mandando essas ocorrências pra gente, para você ouvindo direto ao ponto. Cléo, vou acrescentar, Fernando, só acrescentar uma ocorrência a essa lista da Cléo. O restaurante Ortbeer foi também furtado neste feriado. Pessoal amigo do alheio entrou lá, roubou bebidas, equipamentos, levou até o bujão de gás, que é aquele bujão enorme. Um abraço e força aí para o nosso amigo Santos, que já não bastasse uma pandemia, ainda tem aí os pândegos do alheio aí fazendo a feira na madrugada palmeirense. Nossa, que triste. Horrível isso. Eu ia comentar a história das rasteirinhas lá. E a gente ri um pouco, é óbvio que não é furto e isso nunca é bom, mas eu fico pensando, eu tenho sempre comigo assim, eu não consigo usar All Star, que é reto, porque me cansa. Eu preciso de ter um tênis que tenha um saltinho atrás, o sapato também tem que ter, porque se eu ando com alguma coisa reta, eu já fico enlouquecido, me cansa muito. E aí eu fico pensando como é que as mulheres dão conta de usar rasteirinha. E essa para roubar esse mundo de rasteirinha na loja. Como é que existe mercado para isso, né? Eu particularmente também não gosto, não. Mas o lance da rasteirinha é a pessoa arrastar o sapato, né? Porque você arrasta o tênis, não pode. A rasteirinha, como o nome sugere, é permitido. E aí ela ajuda as pessoas naqueles momentos de ansiedade, sabe? Ela fica, em vez de ficar batendo na perna, estalando os dedos, ela fica batendo a rasteirinha no pé. Eu acho que é esse aí o sucesso da rasteirinha. Eu compartilho do Fernando muita rasteirinha. A necessidade de um apoio, porque o canhão tem 2 metros de altura, gente. Se eu usar uma rasteirinha, eu não ando. Mas existir demanda o suficiente para ter um mercado, e um mercado atrativo o suficiente para alguém furtar uma loja, são os mistérios da moda. Olha, falando sobre isso, André, você está dizendo aí que você tem 2 metros, sente dores, né, e tudo mais. Estou pensando aqui que as pessoas que usam a rasteirinha geralmente são mocinhas novas, né? Eu acho que tem a ver aí com o perfil da idade. Eu acho que tem muito a ver. Existe uma relação direta entre cartilagem no joelho
e use de rasteirinha. É isso aí. Vamos fechando aqui o nosso primeiro bloco, direto ao ponto. Hoje, quarta-feira, 22 de abril de 2020. Está aqui na Jovem FM nesse período de pandemia, tomando todos os cuidados, fazendo o programa do conforto e segurança dos nossos lares. Eu, André Araújo, Cléo Oliveira e Fernando Ferreira. Tem intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho. Tem participação do ouvinte? Vamos ver. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Direto ao ponto no seu rádio. Segundo bloco do programa Direto ao Ponto, quarta-feira, 22 de abril, para muitos, descobrimento do Brasil, para muita gente. Quem são essas pessoas chegando nessas caravelas? Estamos aqui, eu, André Araújo, Fernando Ferreira e Cléo Oliveira, trazendo as notícias para vocês. Programa gravado, mas gravado agorinha, foi agora há pouco, a gente até lembra. Temos notícias nesse segundo bloco? Quem? Eu tenho, Cléo. Eu tenho uma notícia sobre... Eu tenho, Cléo. Quais as chances de eu conhecer? Né? Quais as chances de eu confundir a voz, Fernando? Sei lá, pode cair a ligação aqui, não sei. Ó, eu tenho uma notícia sobre uma plataforma lançada pela Prefeitura de Palmas, bem bacana, sobre o coronavírus. A plataforma, o site é coronavírus.palmas.gov.br. Além de reunir o boletim, com o número de casos e toda essa apuração, o que eu gostei da plataforma e que compartilho com vocês é que ela reúne os telefones de todas as unidades de saúde da cidade, telefone, endereço, e também os contatos para atendimentos de emergência, que são as UPAs e também o SAMU. É um jeito fácil das pessoas entrarem em contato, né? E nesse período que a gente fala de vacinação e outros serviços de saúde, é importante que antes da pessoa sair de casa para procurar esse atendimento, ela ligue para saber se lá naquele lugar que ela pretende ir tem a vacina ou está fazendo o tipo de atendimento que ela precisa. Então é um serviço bem bacana, concentrar, né, essas informações é uma ideia bem legal e bem útil. O site, então vou repetir para você que está ouvindo a gente, é coronavírus.palmas.gov.br. Perfeito. A Unitins também está lançando uma plataforma para tirar dúvidas sobre o coronavírus, que é para também evitar que as pessoas procurem diretamente as unidades de saúde, muitas vezes com dúvidas a respeito dos sintomas que estão usando, né? Da Unitins é unitins.edu.br, né? Então, entrando lá no site, a galera vai descobrir também para poder tirar as dúvidas. Pessoal, um trabalho bacana que está rolando é uma equipe composta aí pela saúde da Prefeitura, né, Secretaria de Saúde da Prefeitura de Tocantins, e também técnicos da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que está percorrendo as aldeias da Reserva do Povo Xerente. Já há alguns dias, são quase 100 aldeias, já foram mais de 50 visitadas até o momento. O objetivo é levar informações para essas comunidades sobre o Covid-19. Eles têm aí devem estar retornando, trazendo um relatório nesta quarta-feira. Vamos ver se até o programa de sexta a gente tem o feedback de como foi esse trabalho, essa expedição. Aquelas orientações e as medidas de distanciamento. Falaram de máscara, de álcool gel, a frequência de lavar a mão. Uma equipe também do Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins está na parceria com esse projeto. Uma das comunidades mais sensíveis quanto a esse tipo de contaminação, recebendo uma atenção. Lembrando que até agora a gente ainda não teve nenhum caso registrado em nenhuma comunidade indígena aqui no Tocantins. Bacana, alguns trabalhos. Eu vi esse final de semana um comentário lá no Twitter do uso político de algumas ações. Fala assim, olha, se não tiver nenhum caso, vão criticar o isolamento social, mas se tiver um caso, vão criticar que não foi feito. Não está tendo tanto caso porque, ao fim e ao cabo, está rolando alguns trabalhos bem feitos. Que bom que esse pessoal saiu logo no começo e os dados informam que até agora está dando certo, né? Eu vi também, André, lá da Prefeitura de Tocantins, semana passada, semana retrasada, não me recordo agora, um vídeo que um dos secretários, que é indígena lá da cidade, ele gravou um vídeo na língua xerente, dando as dicas, sabe? Tem a legenda em português, mas eu achei bem bacana, porque aí você fala diretamente.
e uma linguagem bem assim, bem direcionada, sabe? Sem muitas firulas, sem nada. E eu achei bem bacana a iniciativa, porque uma das coisas que eu acho que vai seguir bastante também entre os indígenas, que é coisa que não ocorre tanto entre nós aqui, que a gente vê tanta gente na rua aqui, muitas vezes sem necessidade, é o fato de que a comunidade indígena ela já tem uma preocupação e ela já tem um respeito muito grande pelos anciãos, né, pelas pessoas mais velhas das aldeias. Então, que mais uma vez os indígenas nos dê exemplo, né, para o cuidado no nosso dia a dia. Né? Tem duas coisas em relação aos indígenas interessantes. Uma é um material da Fiocruz, quem tiver interesse pode pesquisar na plataforma do Instituto de Pesquisa. Eles fizeram uma série de recomendações técnicas muito bacanas para os indígenas que estão nas cidades, né, estudando ou trabalhando, que porventura vão retornar às aldeias nesse período por causa do isolamento, orientações técnicas sobre como se isolar na aldeia até passar um determinado tempo, sabe? Como proteger o grupo que você está retornando. Um material muito interessante. Um outro é que mostrou uma reportagem essa semana também mostrou que muitos medicamentos, a maioria deles, na verdade, saem aí da flora, né? E que o conhecimento nosso é muito pequeno. E os indígenas, eles têm essa tradição já de muitos anos de utilizar o que tem na natureza para medicamento, né? E fazendo essa comparação, que hoje nós buscamos também na mata, digamos assim, para falar na linguagem dos índios, a cura para várias doenças, e que é possível sim que algum tratamento ou cura mesmo para Covid saia de pesquisas como essa. Perfeito. Notícias, Cléo? Eu tenho uma notícia aqui, ainda no bloco de coronavírus, né, da pandemia, uma nota técnica lá da Fiocruz, como eu falei agora há pouco, a Fundação Oswaldo Cruz, muito interessante, sobre a interiorização dos casos de coronavírus. Eu escuto muito isso dos meus familiares, que são de uma cidade pequena lá em Minas, né? Que ainda os casos ainda são em cidades maiores, que cidade pequena ainda está tranquila, ainda pode sair, e eu acredito que esse seja um entendimento comum em cidades pequenas, por isso é importante fazer esse alerta para quem está nos ouvindo. A nota técnica do Monitora Covid, que é um sistema gerenciado pela Fiocruz, que apresenta dados do Brasil todo, ele alerta para essa interiorização da doença. E aí mostra o seguinte: os municípios com mais de 50 mil habitantes, todos eles já têm casos de coronavírus. Os municípios com população entre 50 mil e 100 mil, mais da metade desses municípios já tem casos. 59% desses municípios já têm pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os municípios menores, 20 mil a 50 mil habitantes, também têm um índice razoavelmente alto. 25% desses municípios também já têm casos. E até aqueles municípios pequenininhos, eu diria que são bem parecidos com os do Tocantins, né, entre 10 e 20 mil habitantes, 11% também já tem casos de coronavírus, casos de pessoas, então, com Covid-19. É um dado que nos faz enxergar que a doença não está mais nos grandes centros, como muita gente ainda acredita e tem aquela falsa sensação que pode sair de casa e que a doença ainda não chegou. E a gente tem agora uma nova discussão posta à mesa, que é a construção de hospital de campanha aqui na capital Palmas. O governo acenou com essa ideia, a prefeitura, até o momento, primeiro não tinha recebido, mas colocou à disposição. Se falou do espaço aqui no centro da cidade, bem próximo ao HGP, do espaço cultural, que tem aquele gramado enorme ali. E essa proposta é a grande notícia dessa semana, a gente saber como vai se desenrolar, em que se baseia a necessidade desse hospital de campanha. Cléo, Fernando, vocês têm informações ou opiniões sobre isso? Então, a necessidade ela não está clara em função do número de leitos ocupados na rede pública do Estado, né? Mas é aquela questão da prevenção, que, como todos dizem, né, todas as autoridades de saúde,
é que o isolamento ele não te garante que você não vai contrair a doença, não vai ser infectado pelo vírus, mas que ele vai se estender num tempo maior, então que pode haver sim a necessidade de mais leitos aqui no estado. Seria uma medida de prevenção que, pelo que eu tenho acompanhado, o governo está preparando as informações técnicas para poder serem divulgadas dessa necessidade. Em se tratando de posicionamento, eu achei bastante interessante a questão do espaço cultural ali, porque realmente a proximidade se forem leitos simples, né, a proximidade com a HGP vai favorecer muito caso algum paciente, porventura, tiver que ser internado nesse hospital de campanha, seja transferido para uma unidade com mais recurso, né? Eu sempre acredito nas medidas preventivas, sabe? E as medidas que antecipam uma maior crise. E a gente tem que aproveitar que estamos não só na interiorização, como a Cléo disse, para pequenos municípios, mas na interiorização do vírus para estados como a gente. A gente já vê que o Pará está numa situação bastante complicada, tem 90% de leitos de UTI ocupados, e nós estamos aqui, né, como todos dizem, para o escoamento de produção dessa região, sul do Maranhão, do Pará, e aqui o Tocantins é um corredor. Então, assim, muita gente de vários estados que vem do Sudeste para trazer as coisas aqui do Norte e as produções do Norte que são levadas para o Sul e Sudeste. Então, com mais devagar aqui no estado, mas ela está chegando, né? Cada dia a gente viu mais um caso, 2 casos, enfim. Temos 2 casos que foram notificados nessa terça-feira pelo LACEN, que apesar de contabilizarem para os seus estados, porque segundo o Ministério da Saúde, é onde está registrado o domicílio do paciente que contabiliza, mas que é um caso do Maranhão e de Goiás, ou de São Paulo, não me recordo agora, mas que o caso foi identificado aqui, né? Então a gente vê que há sim mesmo que lentamente, essa interiorização dos casos da Covid-19. Se o Carluxo pegar o Covid em Brasília, vai contar no Rio, né? Vai. Cléo. Sim. Pessoal do nosso grupo comentando também sobre essa pauta. Pessoal no nosso grupo, olha, eu vou falar aqui primeiro rapidinho meu posicionamento e aí já passo para o comentário deles, tá? Eu acho bacana a história a proposta do hospital de campanha, inclusive uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para que as cidades, né, que tenham essa estrutura de saúde façam esse hospital. É importante esclarecer para os nossos ouvintes que o hospital ele é um planejamento, caso haja um surto, ele está ali para atender, porque muita gente falando que o hospital não está cheio e não precisa, né? Essa questão de o hospital estar cheio e não estar cheio, ela é muito dinâmica, não se pode confiar nisso. Eu particularmente penso que já vi algumas pessoas falando e me permitiu chegar a essa teoria de que aproveitar espaços que já existem seria mais indicado do que construir um hospital de campanha, porque é aquela famosa tenda, né? E isso gera custos. Acho que aproveitar estruturas que já estão prontas na cidade seria o ideal, outras estruturas mesmo, sei lá, eu tô falando aqui como leiga, mas as próprias escolas que estão fechadas nesse período, ou então de repente uma parceria com alguma UPA, algo nesse sentido. Mas a ideia sim é importante, faz parte do planejamento, né, caso haja casos aqui no estado. O pessoal do nosso grupo participando sobre esse tema, o Carlos Alberto mandou uma mensagem dizendo que não acha necessário construir o hospital, porque os casos aqui são bem baixos, a gente até explicou isso agora, né, porque trata-se de um planejamento. O Ricardo Eustáquio, ele fala o seguinte, que o ideal seria terminar o HGP, que tem várias alas onde falta pouca coisa, já que seria provisório, melhor, isso o ideal seria terminar o HGP. E aí sobre o hospital de campanha ele fala que já que seria provisório, melhor seria contratar leitos de hospitais particulares do que fazer esse gasto construindo uma área provisória, né? Ele também sugere a adequação dos leitos de alguns municípios, adequar esses leitos para abrigar essas pessoas, mas aí envolve
uma discussão, às vezes até política, né, com os municípios. Aqui no grupo também, o pessoal participando sobre o descobrimento do Brasil, hoje, 22 de abril, você que ligou o rádio agora, a gente falou também sobre esse descobrimento. O que você acha? Foi descobrimento mesmo ou foi parte de uma estratégia? Tem, inclusive, recomendação de série, né, para Mara. A Patrícia Stroer está aqui dizendo, ela defende que não foi descobrimento, foi uma invasão. Inclusive, está recomendando aos nossos ouvintes o documentário Guerras do Brasil, disponível na Netflix. Perfeito, nosso segundo bloco está chegando ao seu final. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o terceiro e último bloco do programa Direto ao Ponto. Hoje, quarta-feira, 22 de abril de 2020. Voltamos já. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao Ponto. Terceiro e último bloco do programa Direto ao Ponto. Já estamos na reta final desta quarta-feira, até o momento nublado. A gente está aí. Aproveita, viu, gente, que essa quarentena vai doer muito mais a hora que parar de chover. Curtam esses momentos. Rapidinho, alguém tem uma saideira antes de ir para os grupos? Eu tenho uma notícia super bacana Vai, de uma plataforma criada aqui pela Prefeitura de Fundação Cultural de Palmas, né? Prefeitura de Palmas, que é a Curta Palmas. Eles reuniram nessa plataforma algumas produções de audiovisual, curta-metragens produzidos aqui no Tocantins, em Palmas e alguns do Tocantins. O site é curtaspalmas.com.br. É uma ideia aí para você aproveitar o isolamento, ter coisas para fazer em casa assistindo esses documentários. Muitos já foram exibidos na Sala Senhorzinho, né, que é o cinema ali da Fundação Cultural, só que as pessoas, sei lá, por algum motivo não conseguiram assistir, não tiveram oportunidade. Então tá aí, o site é curtaspalmas.com.br. Tem vários filmes aqui, alguns docs, alguns filmes, muito bacana a ideia. Notinha do meu coração, viu, Cléo? Porque nós estamos lá também fazendo parte. Que legal! Pois é, achei a ideia muito bacana, porque assim, eu acho bacana quando reúne isso, né? A prefeitura pressiona a galera para ficar em casa, mas também dá aí oportunidades, né? Coisas para serem feitas em casa, porque a gente sabe que é difícil. Menos live, gente, vamos ver coisas. É difícil ficar em casa sem ter o que fazer, né? E a gente tem que partir do princípio que nem todo mundo tem dados de celular que permitam assistir tantas lives, né? E tem que ter outras alternativas. Então, muito bacana a ideia, parabéns. Parabéns, Fundação. A Cíntia tá dormindo com calor todos os dias, né? Que ela tá coberta de razão nessas discussões do coronavírus. Olha só, nosso programa já está chegando ao final, mas você não pode ir para os grupos sem saber desse caso que aconteceu em Augustinópolis, no norte do estado. Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Estava dentro de uma van que vinha de Imperatriz e dentro da van, junto com esse cidadão, a polícia apreendeu 350 gramas de maconha, 45 gramas de crack, 2 pacotes de cocaína, um celular, 3 cartões de créditos e mais de R$500 em cash. O curioso é que estava tudo escondido dentro de recipientes que pareciam até ser lacrados de fábrica, uma caixa de bombom, um pacote de salgados, um pote de creme para cabelos. O traficante, juntamente com todo o material, foi conduzido para a central de flagrantes, autuado pelo crime de tráfico, mas depois daquele da semana passada que escondeu embaixo da cama, esse escondeu a maconha com chocolate é o bandeira da semana. Cléo. É isso aí. Tinha rasteirinha, será? No meio das coisas? Não sei. Bom, quem teve o pedido de auxílio emergencial negado pode agora contestar o resultado da análise e pedir de novo o benefício diretamente pelo aplicativo ou site do programa. A atualização que permite essa reavaliação, ela foi feita no início dessa semana e já está valendo. No aplicativo ou no site, quem receber o aviso de benefício não aprovado vai poder verificar, já pode verificar, na verdade, o motivo e
fazer uma contestação. Até então, isso não era possível. Se o aviso for, por exemplo, de dados inconclusivos, a pessoa pode fazer correção na hora e fazer a nova solicitação. Informação da Caixa Econômica Federal. Fernando? Olha só, nesse feriado, o Comitê de Crise do Estado se reuniu, né, e decidiu que uma nova suspensão das aulas da rede estadual depois do fim do período de antecipação das férias escolares. As férias por 30 dias começaram em 25 de março e terminaria amanhã. Hoje à noite, no Diário Oficial, vai sair essa prorrogação da suspensão das aulas até o dia 30 de abril. Lá na frente, o comitê deve se reunir novamente e avaliar a necessidade de aumentar ou não a prorrogação. Então, portanto, os alunos que estavam acreditando que as férias terminavam amanhã, agora até 30 de abril as aulas estão suspensas. Não dá tempo para mais nada, nosso programa já está acabando, o cronômetro está me avisando, senão o pessoal da Rádio Chacal fica louco tentando achar espaço para tudo que a gente fala. O Guido tá batendo na porta, né? O Guido está batendo, literalmente, está batendo na porta. Cléo, beijo para você, até sexta-feira. Beijo para todo mundo, até sexta, fique em casa, se precisar sair, tome todos os cuidados necessários. Beijo, beijo. Fernando, querido, até sexta. Até mais, André. Até sexta, Cléo, André, um abraço para vocês, para todo mundo que ficou com a gente. Um beijo especial para a Dênia e para o Duda que estão ouvindo o nosso programa. E fiquem em casa. Até mais. Obrigado você que acompanhou o nosso programa desta quarta-feira. Uma excelente semana, sim, a semana está começando hoje, quarta com cara de segunda. Uma excelente semana curta para você. Fique em casa, que alguém te abençoe. Até sexta-feira. Tchau. Direto ao ponto. Jornalismo diferente.